Olá, bem-vindos ao canal da Confiance Tech, no quadro Painel de Indicadores. E nesse vídeo nós vamos falar sobre Petrobras. Você conhece bem a Petrobras? Sabe como se distribui as suas vendas, por exemplo, seu faturamento? E os seus indicadores de mercado? Como é que eles andam? Vamos dar uma olhada logo depois da vinheta. Indo direto ao ponto, eu já coloquei aqui na tela o nosso relatório chamado Painel de Indicadores sobre a Petrobras, com balanço processado de dezembro de 2023, ou seja, o balanço mais recente divulgado pela empresa, e com atualização já do final do mês de março. Vou passar algumas páginas aqui desse relatório para começar a responder as questões que eu coloquei logo na chamada desse vídeo. O relatório se compõe de um conteúdo que inclui algumas tabelas, textos produzidos por nós, da Confiance Tech, mas, na sua parte mais final, tem informações que nós pegamos do site da empresa, da área de relações com investidores da empresa, e uma informação que eu acho muito interessante e que eu provoquei no início do vídeo é respondida por essa tabela aqui. Vejam só, do faturamento das vendas líquidas, da receita operacional líquida da Petrobras de 2023, por exemplo, com um total de 511,9, praticamente 512 bilhões de reais. A parte do mercado interno das suas vendas correspondeu a 381,3 bilhões de reais. Isso representou cerca de 74% do seu faturamento em 2023. Já o mercado externo, ou seja, suas exportações, responderam por 26% aproximadamente, performando 130,6 bilhões de reais. Agora, o que talvez nem todos tenham conhecimento, tenham essa noção, né, e eu acho interessante verificar isso. Quais são os principais itens do faturamento da Petrobras? Então vamos às respostas. Reparem que o principal item é venda de óleo diesel no mercado doméstico. Eu já fiz a conta aqui, 161 bilhões de reais em 2023, aproximadamente. Isso representou 31% do faturamento total da Petrobras. Segundo principal item, exportação de petróleo, correspondeu em reais a 92,5, praticamente, né, bilhões de reais no ano de 2023. Isso representou 18% do total da receita líquida da Petrobras no ano. Terceiro item, venda de gasolina no mercado interno, de 71,5 bilhões de reais, representando 14% do total da receita operacional líquida da Petrobras. E assim, vejam que há vários outros itens, né, com pesos diferentes, mas eu citei os três principais isoladamente. Esse relatório está disponível no site da Confiance Tech, ou mesmo dando um pause aqui no vídeo. Quem tiver interesse pode observar com mais atenção, com mais calma, todos os outros itens e inclusive, por trimestre, inclusive na comparação com o ano anterior, 2022. Repetindo que isso aqui tem como fonte a própria Petrobras, no seu site, na sua área de relações com investidores, onde há muitas informações importantes e interessantes para quem quer se aprofundar e entender melhor a companhia. Voltando aqui às páginas, eu vou me deter nos pontos positivos e negativos, por exemplo. Alguns destaques aí. Eu destacaria entre os pontos negativos ou fatores de risco, para começar, o chamado risco regulatório. A empresa, inegavelmente, tem influência nas suas cotações em bolsa, né, de fatores ligados à questão de natureza política. E um bom exemplo foi na divulgação desse balanço de 2023, no dia da divulgação. Quem acompanha isso no dia a dia, ou quem acompanhou isso na época, pouco tempo atrás, pôde observar que as ações caíram
fortemente até no dia da divulgação de balanço, e não tinha necessariamente a ver com o desempenho econômico-financeiro, mas houve, naquele momento, uma declaração do CEO, do presidente da empresa, comentando sobre a possibilidade de não pagamento de dividendos extraordinários. Dividendos esses que o mercado estava considerando como possíveis, né? Então, o mercado vive muito disso, da expectativa versus confirmação ou não do que se espera. Houve uma certa polêmica a respeito desse assunto e, naquele dia, especificamente, as ações performaram mal. E isso influenciou bastante. Isso exemplifica o que a gente está chamando aí de risco regulatório. Com relação à volatilidade do EBITDA, EBITDA é a geração operacional de caixa da empresa, né? Ela, como sendo uma empresa que lida com uma commodity, petróleo, é sensível aos ciclos econômicos e às flutuações do preço do petróleo no mercado internacional, que flutuam com bastante intensidade em alguns momentos, algumas fases, por conta de fatores não relacionados ao Brasil, por exemplo, não relacionados à Petrobras, mas que fatores vinculados a efeitos geopolíticos e coisas do gênero, né? Isso acho que todo mundo tem noção do que eu estou falando. Isso provoca o que a gente chama de volatilidade na sua geração de caixa operacional, nos seus resultados, em última análise. Isso é um fator de risco, inegavelmente, mas faz parte do negócio de uma empresa como a Petrobras. Já no lado positivo, nos pontos positivos, eu chamo a atenção aqui para o seu nível de endividamento. A empresa conseguiu reduzir fortemente o endividamento, uma relação que nós usamos habitualmente, a relação dívida líquida EBITDA, ou seja, de quanto a empresa deve, descontando o que ela tem em caixa, dividido pela sua geração operacional de caixa anual, e esse indicador encontrava-se, no final de 2023, em 0,85. É um indicador que nos parece bem adequado para uma empresa com um risco operacional característico da Petrobras e de outras empresas ligadas a setores ligados a commodities. Para fechar o nosso vídeo, vou caminhar aqui até o resumo, está sempre na página 9 dos relatórios. Há uma análise aqui sobre o seu resultado, uma análise muito rápida, que é o nosso objetivo. Então, a empresa fechou o último trimestre de 2023 com lucro de 31 bilhões de reais, mas se ajustado por fatores não recorrentes, principalmente baixas contábeis, o lucro ajustado sobe para 41 bilhões de reais. Mesmo assim, recuando 6% em relação ao quarto trimestre de 2022. O lucro do ano foi de 124,6 bilhões de reais, ou ajustado também de 136 bilhões de reais. Considerando esse lucro ajustado, houve uma queda de 24%. O principal item das baixas contábeis, que dão origem a esse ajuste no resultado, foi relacionado ao campo de Roncador, na Bacia de Campos, devido à revisão da curva de produção. Isso aconteceu no último trimestre do ano. Porém, a queda no resultado, no lucro do ano e do próprio trimestre, na comparação com os períodos equivalentes, se deu por uma questão de natureza operacional mesmo. E aí, o tópico seguinte, resultado, mostra que a receita consolidada da Petrobras foi de 134 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023, tem um errinho aí, é 2023, naturalmente, não 2013, e 512 bilhões de reais no ano, como a gente viu agora há pouco, naquela abertura com os principais itens, recuando 20% a receita operacional líquida em reais no ano. O que acontece é que isso teve como principal explicação a baixa média de 18% no preço do petróleo Brent e também efeito do chamado crack spreads, que é a diferença entre o preço de derivados e do petróleo cru. Isso especialmente do diesel, e como nós vimos naquela tabela, foi e é o principal item de faturamento da Petrobras, a venda de diesel no mercado doméstico. E por isso eu disse que é tão interessante ter a informação sobre a abertura das vendas da empresa, né? Isso tem consequências, teve consequências na geração operacional de caixa, medida pelo EBITDA, que mostrou resultado semelhante, ou seja, de queda, o EBITDA ajustado, ou seja, livre dos fatores extraordinários, como aquele impairment, o baixo de ativos, baixas contábeis citadas, recuou 3% no quarto trimestre de 2023, comparando com o quarto trimestre de 2022, atingindo 74 bilhões. No ano,
somou 276 bilhões de reais, recuando 21% em relação ao ano de 2022. Esse relatório, assim como esse vídeo, não tem propósito de fazer recomendação de investimento. O objetivo aqui é proporcionar um melhor entendimento, que todos que estejam observando esse vídeo e lendo o relatório possam ter melhores condições de avaliar, quando recebe lá a sua recomendação de investimento da sua corretora, que você possa ter uma maior capacidade crítica através de um entendimento mais completo sobre a empresa que você está pensando em investir, nesse caso, a Petrobras. Por exemplo, os múltiplos de mercado, chamados múltiplos de mercado da Petrobras, se situam abaixo da média, bem abaixo até da média das empresas comparáveis no setor de óleo e gás, dentro da consideração feita pela Confiance Tech, né? Isso tem alguma razão de ser, né? A ação se posiciona em termos relativos um pouco abaixo da média de empresas comparáveis. O que será que explica isso? Eu acho que alguns fatores mostrados aqui podem dar uma ideia de por que isso ocorre, mas não necessariamente isso acontece para sempre. Então aí entra em cena a sua decisão de investir ou não numa ação como a da Petrobras, levando em conta todos os fatores de risco associados e também os fatores positivos, como nós tentamos mostrar no relatório, e eu destaquei aqui nesse vídeo. Vou ficando por aqui, espero que tenha sido bastante útil para você e te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.